Efésios 5, versos 21 a 24, Efésios 5, 21 a 24 diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Queiram sentar. Hoje à noite estamos voltando à nossa série de mensagens em Efésios, depois de algumas semanas viajando, férias, agora voltando, nós podemos recomeçar. Paramos no verso 20, uma vida cheia do Espírito, foi o tema da última mensagem. Hoje nós estamos nos voltando para o tema da família. Paulo passa a falar dos deveres das esposas, dos deveres dos maridos, dos deveres dos filhos, dos deveres dos pais. Ele também fala da vida em sociedade, a partir do verso 5 do capítulo 6, os deveres dos servos, os deveres dos patrões, dos senhores. E a partir do verso 10, Paulo passa a falar de batalha espiritual, se estendendo até o verso 18, e depois ali os versos finais dessa carta que ele escreveu aos Efésios, que nós entendemos que foi uma carta circular a todas as igrejas da Ásia Menor, daquele círculo de igrejas que havia naquela região. Queridos, nós chegamos a esse tema com algumas verdades ou com algumas ideias preconcebidas. Uma das ideias é que nós vivemos em um período em que a família tem sido flagelada, surrada, bombardeada, em muitos casos nocauteada. Nós vivemos em contextos de multiplicação de divórcios. Nós vivemos em um contexto de multiplicação de casamentos, o segundo, o terceiro e não sei quantos mais. E para minha tristeza, eu penso que para nossa tristeza, isso tem invadido as portas do contexto evangélico. Nós deveríamos ser uma luz também nessa área. Muitas vezes temos visto situações muito reprovadas pelo nosso Deus, conforme encontramos nas Escrituras. Entrando em Efésios 5, 21 a 24, seguiremos na próxima mensagem, talvez até o verso 33. Chegamos a uma relação de marido e mulher, esposa e esposo, e isso é parte da ética cristã. Na ética cristã nós entendemos o certo e o errado a partir daquilo que Deus nos diz, não a partir do que o homem nos diz, não a partir daquilo que um filósofo nos diz, mas a partir daquilo que Deus nos diz. A ética cristã no contexto da família. O que é o mais importante a ser feito dentro da família? Não pense que Paulo é exaustivo nas suas considerações. Nós temos talvez um dos textos mais longos, em Colossenses ele é bem curto. Lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3, Pedro também ele se estende bastante, especialmente na sua palavra voltada às mulheres. A palavra voltada aos homens é um pouco mais resumida, mas aqui nós temos o oposto. A palavra direcionada às mulheres é um pouco mais resumida, e a palavra direcionada aos homens, aos maridos, é um pouco mais extensa. Hoje à noite nós vamos nos deter na palavra que é direcionada às mulheres. É importante dizer, irmãos, que logo no início do nosso texto, verso 21, é importante dizer que esse verso 21 ele é uma espécie de cotovelo. Ele pode estar mais ou menos fechando o parágrafo anterior. A vida no Espírito, ela
é marcada por uma vida sujeita ao Espírito, uma vida passiva ao agir do Espírito, uma vida na palavra. Nós vimos que uma vida cheia do Espírito é uma vida cheia da palavra, com um paralelo em Colossenses. Nós vimos que é uma vida de adoração, nós vimos que é uma vida de gratidão, e poderia ser também acrescentado que é uma vida de sujeição. Então, se o verso 21 ele está fechando o parágrafo anterior, então ele seria entendido assim, não estaria errado. Ele poderia também ser um elo entre o parágrafo anterior e esse próximo. Agora, eu particularmente creio que esse verso está mais ligado aos versos seguintes, ao 22, 23, 24 e os demais. Logo, capítulo 6, verso 1: Filhos, sujeitem-se, obedeçam a seus pais, obedeçam e honrem. Servos, obedeçam a seus senhores. Ele está abrindo alguns relacionamentos marcados por sujeição. E um detalhe interessante é que essa palavra sujeitar, por exemplo, aí no verso 22, mulheres, sujeite-se cada um a seu marido. No texto original, no verso 22, a palavra sujeite-se, ela não aparece. Ela é subentendida e ela é claramente subentendida do verso anterior. Se o verso anterior não está diretamente abrindo esse parágrafo, se ele se restringe ao parágrafo anterior, então nós temos essa dificuldade com a palavra aparecendo aqui no verso 22. Bem, pensamos que esse verso 21 ele realmente abre esse parágrafo e nós vamos considerá-lo assim. Hoje à noite, irmãos, nós vamos estar considerando que as esposas devem viver a vida conjugal sujeitas a seu marido. Como que as esposas podem viver a vida conjugal sujeitas a seus maridos? Em primeiro lugar, tendo uma sujeição motivada pelo temor de Cristo. Como que esposas vão viver a vida conjugal sujeitas a seus maridos? Em primeiro lugar, tendo uma sujeição motivada pelo temor de Cristo. Nesse verso 21, o apóstolo nos diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Ele abre, ou o texto nos é aberto com a palavra sujeitem-se. Essa palavra no original ela está no passivo. A ideia é: deixe-se sujeitar, subordine-se. Isso quer dizer que é algo que nós permitimos que seja feito. Uma ideia que é importante: não é algo que nós vamos fazer obrigados, empurrados, mas é algo que, uma vez que entendemos o que o texto está nos dizendo, vamos tomar a providência de deixar que isso aconteça. Nós não vamos criar resistência. Então, esse sujeitem-se no passivo tem essa ideia de subordinar-se. Agora vamos tentar esclarecer um mal entendido. Sujeitem-se uns aos outros. Esse texto já foi interpretado da seguinte maneira: a relação direta é a relação de maridos e mulheres, esposa e esposo. E alguém já disse que a sujeição no contexto conjugal é completamente indevida. Olha, observe o texto: sujeitem-se uns aos outros. Então, a esposa se sujeita ao marido, mas também o marido se sujeita à esposa. Sujeitem-se uns aos outros. Eu penso que essa interpretação ela está muito errada. Ela é uma interpretação indevida. A ideia de sujeitem-se uns aos outros, ela está aqui nesse verso 21, porque ela pode estar se referindo ao contexto fraternal de irmãos. Isso pode estar apontando para o contexto fraternal, por isso uns aos outros. Mas também Paulo vai introduzir várias relações de sujeição e liderança, de auxílio e autoridade. Por exemplo, dos versos 22 até o 33 de Efésios 5,
mulheres e maridos. Dos versos 1 até o 4 do capítulo 6, pais e filhos. Dos versos 5 até o verso 9, servos e senhores. Quem de nós diria que os pais devem se sujeitar aos filhos? Quem de nós diria que os senhores devem se sujeitar aos seus funcionários? No contexto do Novo Testamento, era o senhor, o dono do escravo. Quem diria que o senhor, o dono do escravo, se sujeitaria ao escravo? Era completamente inaceitável esse tipo de ideia. Então, interpretar sujeitem-se uns aos outros, abraçando a ideia que no seio de uma família não deve haver alguém que coordena, alguém que manda, alguém que lidera. Essa palavra manda parece que é tão pesada, mas ela está dentro da ideia de liderar, de exercer autoridade. Rejeitar a ideia que alguém lidera e que a outra parte ela coopera, ela auxilia, realmente é algo muito inapropriado. Eu quero fazer uma pauta rápida antes de nós continuarmos para falar de uma preocupação. Eu me preocupo muito com os livros voltados para a família, advindos de pessoas que não são bons estudantes das Escrituras. Como assim, pastor? Bem, todos vocês aí que estão familiarizados com as revistas da Avon, vocês sabem que ali tem muito livro e muito livro evangélico, né? Eu já vi lá livros, pessoas já me perguntaram, já me pediram alguma opinião, coisas dessa natureza. E normalmente os livros mais populares, normalmente, não é sempre, mas boa parte das vezes eles vêm com ideias erradas. Só para os irmãos entenderem, a liderança masculina no contexto americano é um motivo de chacota de vários dos programas humorísticos nos Estados Unidos. Quando nos programas humorísticos norte-americanos é dito que o homem lidera a casa, normalmente tem vozes por trás rindo. Por quê? Isso é motivo de piada. Na prática, quem mandam são as mulheres. A América sucumbiu ao feminismo, inclusive ao feminismo evangélico. Contudo, existem bons estudantes das Escrituras que têm escrito boas obras e o pensamento bíblico tem sido mantido. Existe um ministério americano que tem, eles têm produzido livros, alguns desses têm sido traduzidos para o português, em que eles falam da masculinidade bíblica e da feminilidade bíblica. O que é ser masculino conforme a Bíblia? O que é ser feminino ou feminina conforme a Bíblia? Então esse ministério tem tentado resgatar a verdadeira masculinidade e a verdadeira feminilidade. Então, queridos, eu falo isso com essa palavra de cuidado, com essa palavra de critério. Esse uns aos outros não está extinguindo o fato de que mulheres sujeitam-se aos seus maridos e os maridos lideram suas esposas. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esse por temor a Cristo nos dá a verdadeira motivação da sujeição. Aqui é importante dizer, irmãos, que a sujeição que vai acontecer das esposas para com os maridos, dos filhos para com os pais, no nosso contexto presente, dos funcionários para com os senhores, para com os seus patrões, o que deve motivar essa sujeição é o temor a Cristo. Agora, talvez a pergunta é: o que é o temor a Cristo? Quando nós dizemos que nós somos tementes a Cristo, nós estamos dizendo que nós temos um profundo respeito por Cristo. Nós estamos dizendo que nós temos um medo de que nós venhamos desagradá-lo. Nós estamos dizendo que nós temos Ele
em uma apreciação tão profunda, tão legítima, tão entranhada em nós, que nós não concebemos a ideia de desagradá-lo. Isso é temor a Cristo. E por causa desse temor, nós nos refreamos de fazer muitas coisas. Por causa desse temor, nós devolvemos o troco que nos vem a mais. Nós não devolvemos porque nós somos bonzinhos. Nenhum de nós é bonzinho. Há um temor. Nós fazemos isso. Nós não queremos as coisas que não são nossas. O pessoal de Brasília tinha que aprender mais disso. Eles querem demais o que não é deles. Nós temos que aprender a não querer aquilo que não é nosso, e nós fazemos isso por temor a Cristo. Nós respeitamos os nossos cônjuges. Em um país em que é bonito o homem trair a mulher, e aqui na região sudeste me parece que é quase o contrário, é bonito a mulher trair o homem. Eu escuto tantas histórias, multiplicadas histórias de esposas traindo seus maridos, que a impressão que eu tenho é que aqui no contexto do Sudeste é o contrário lá do Nordeste. Parece que é bonito, porque se pratica demais, se pratica em grande escala. Agora, homens e mulheres cristãs não fazem isso por temor a Cristo, porque a nossa carne quer essas coisas. A nossa carne, ela aprecia o pecado. A nossa carne aprecia o mal. A nossa carne aprecia o lucro fácil. A nossa carne aprecia a promiscuidade, a imoralidade, a satisfação física, além dos limites que nos são colocados. Então a nossa carne gosta de todas essas coisas. Nós não as fazemos por temor a Cristo. Então é esse temor que nos refreia de fazer muitas coisas que a vontade vem no nosso interior. Então, quando o apóstolo nos diz: sujeitem-se uns aos outros por temor ou em temor a Cristo, o apóstolo está nos dizendo o seguinte: essa sujeição deve ser motivada pelo temor a Cristo. Nem sempre vai ser fácil sujeitar-se. Nem sempre você vai ter um patrão gente boa. Nem sempre os pais vão agir com toda a retidão que deveriam. Nem sempre os maridos serão perfeitos líderes por temor a Cristo. Continuemos a sujeitar-nos. Nem sempre os nossos governantes vão fazer aquilo que é a sua função fazer. Continuemos a sujeitar-nos. É nosso papel. Por temor a Cristo. Eu quero dar, queridos, queridas, uma palavra de incentivo. Talvez vão ter dias que você vai achar muito difícil sujeitar-se ao seu marido. Sujeite-se a ele. Do mesmo jeito que nós rejeitamos outros desejos pecaminosos nossos. Querer passar por cima da liderança do seu marido é querer passar por cima daquilo que as Escrituras dizem. É querer não se deter a limites que o próprio Deus determinou. Então, por temor a Cristo, talvez as atitudes dele não vão despertar tanto em você o desejo de sujeitar-se, mas por temor a Cristo, sujeite-se. Continue andando, continue sendo a esposa auxiliadora que você tem sido, e se não tem sido, passe a ser. Por temor a Cristo, passe a ser. Passe a portar-se de um modo que você reconhece que Deus colocou o seu marido como alguém que conduz o lar de vocês. Mas pastor, ele não toma providências. Ore por ele. Por temor a Cristo, sujeitem-se. Isso deve ser a motivação. Em segundo lugar, como que as esposas devem sujeitar-se a Cristo? Em segundo lugar, vendo que a sujeição ao marido é análoga à sujeição que a igreja tem
a Cristo. Olha o que diz os versos 22 e 23 da nossa passagem. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Vamos dar uma paradinha nessa palavra mulheres. Deixa eu te falar um pouco da estrutura da família. A estrutura da família é um homem, uma mulher e filhos. Essa é a estrutura da família. Um homem, outro homem, crianças, uma mulher, outra mulher, crianças. Isso é invenção moderna, não tem nada a ver com o plano divino, não tem nada a ver com aquilo que Deus tem determinado em sua palavra. Um homem, uma mulher, filhos. Esse homem, ele é o principal responsável pelo bem-estar da família. Ele é o principal responsável espiritual. Ele é o principal responsável de proteger. Ele é o principal responsável de prover. Pode até ser que não seja ele o que traz os maiores recursos para a família, mas ele é o principal responsável por prover. E na sua liderança, ele deve liderar espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, em todos os sentidos. Ele é o principal responsável diante de Deus pelo bem-estar da sua família. Se a sua família não está bem, nossa, mas essa minha mulher é muito difícil, os meus filhos, aponte primeiro os dedos para você, homem. Deus o colocou como principal responsável. Mas é importante dizer, irmãos, que os outros membros da família também têm suas responsabilidades. Por isso o texto vai dizer mulheres. Por isso a palavra é dirigida às mulheres. Efésios capítulo 1, filhos. É responsabilidade dos pais ensinar aos filhos qual o tipo de obediência que agrada a Deus. Mas a palavra é direcionada aos filhos. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, honrem pai e mãe. Então a palavra é direcionada a isso, mostra que cada um dos membros da família e também da sociedade tem as suas responsabilidades diante de Deus. Por isso a palavra é dirigida às mulheres. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Então, mulheres, apesar de seu marido ser o principal responsável pelo bem-estar da família, você tem responsabilidades também. Em segundo lugar, vem a palavra sujeite-se. Essa palavra significa colocar-se sob a autoridade. Significa seguir a autoridade de alguém. Esposas seguem, estão seguindo a autoridade, abaixo da autoridade do seu marido. Não é que elas são menores, mas elas estão sob a autoridade deles. Os funcionários estão sob a autoridade dos seus patrões, os filhos sob a autoridade dos seus pais. Eles estão colocar-se sob a autoridade dos seus maridos. Um problema é que muitas mulheres querem colocar-se sobre, não sob. Sob quer dizer que você está abaixo da autoridade dele, que você segue a autoridade dele, que no momento de impasse a palavra dele vai prevalecer. A direção que está dada vai ser seguida pela família. Um grande problema na nossa sociedade é que as mulheres cristãs estão aprendendo com as mulheres do mundo a não sujeitarem-se a seus maridos. Você trabalha, eu trabalho também. Você tem direitos, eu tenho direitos também. Você tem vontades, eu tenho vontade também. Você contribui para a manutenção do nosso lar, talvez ela vai até dizer, eu ainda mais do que você. E naqueles impasses, ela vai querer, ela vai lutar, ela vai batalhar, ela vai chegar quase ao ponto de exigir que a sua vontade, que os seus gostos, que as suas ideias permaneçam, prevaleçam. Você, mulher cristã, se essa é a sua atitude, deixa eu dizer algo para você.
Você está em primeiro lugar lutando contra Deus. Foi Deus quem estabeleceu. Não foi o pastor Cleiton, não foi o apóstolo Paulo, não foram os demais que escreveram as Escrituras. As Escrituras é o produto da ação direta do Espírito Santo sobre homens. Eles não escreveram a sua vontade. As Escrituras não são o produto de um contexto machista, pelo contrário, elas foram revolucionárias do seu tempo. Muito do que nós encontramos nas Escrituras era o completo oposto do entendimento e da prática do Oriente Médio. Quando Jesus tinha mulheres acompanhando o seu ministério, quando tinha mulheres apoiando, quando ele elogiava, quando Paulo elogiava, quando elas cooperavam, nada daquilo era entendido nem aceito naquele contexto do Oriente Médio. Não me venha com essa desculpa, esse argumento fajunto das feministas de dizer que as Escrituras sofreram com o contexto do machismo, do patriarcado. Esse argumento não cola. Se você não quer, entenda uma coisa, minha irmã: você está em primeiro lugar contra Deus. É Ele que está dizendo: sujeite-se. O apóstolo escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, ele orienta. Essa é a ordem divina. Em outros textos das Escrituras, Paulo vai dizer: primeiro foi formado o homem, depois a mulher. Então a ordem na criação é o argumento. Também o fato da mulher ter sido enganada, isso também conta para o aspecto da sujeição. Mulheres, sujeitem-se ao seu marido. Agora, como que é essa sujeição? Veja essa palavrinha pequenininha que está aí, como, nesse verso 22, final do verso 22. Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, como ao Senhor. A palavra é como, no mesmo modelo, na mesma intensidade, no mesmo modo que você sujeita-se ao Senhor. O que modela a sujeição das esposas aos maridos? A sujeição que a própria mulher cristã já tem para com Cristo. Queridos, eu imagino que nenhuma mulher ousaria dizer que ela não é sujeita a Cristo. Pode até ser que ela não seja sujeita ao marido. Em muitos lares, para mim, fica muito claro que a mulher não é sujeita ao marido. E você, esposa cristã, se você está fazendo isso, você é quem mais está perdendo. Você está em primeiro lugar contra o Senhor. Eu quero que você não se esqueça disso. Essa sujeição é como ao Senhor. Eu duvido que qualquer mulher cristã ouse não sujeitar-se ao Senhor. É neste modelo que você deve sujeitar-se ao seu marido, como ao Senhor. Agora, é o desejo de Paulo deixar isso claro. O verso 23 vai nos dizer o seguinte: pois, conjunção explicativa, o marido é a cabeça da mulher. Essa palavra cabeça quer dizer aquele que governa. Pois o marido, ele é o que governa a mulher, é o cabeça da mulher. A palavra grega kephalei significa aquele que governa, aquele que direciona, aquele que está exercendo o governo. Então, quando nesse verso 23, pois o marido é o cabeça da mulher, aí veja mais uma vez, como também, mais uma vez o paralelo, o modelo, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Paulo está dizendo o seguinte: preste bem atenção, olhe a figura de Cristo e a igreja. A igreja é o corpo, Cristo é o cabeça. Cristo governa a igreja, ele é o cabeça da igreja, a igreja é o seu corpo e ele é o salvador do corpo. Ele faz tudo pelo corpo, ele sacrifica-se pelo corpo, é o que o apóstolo está dizendo. Então, quando Paulo diz que a esposa deve sujeitar-se ao marido como a igreja sujeita-se a Cristo, ou como Cristo exerce o seu governo
sobre a igreja, nós temos aí um paralelo devido. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Eu penso que não há nenhuma dúvida para nós que Cristo é o cabeça da igreja. Paulo diz, por que a esposa deve sujeitar-se ao seu marido? Aí ele diz, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Do mesmo modo que Cristo lidera a igreja, governa a igreja, conduz a igreja, assim o marido, ele é colocado na família, no relacionamento conjugal, como o cabeça da sua esposa, como aquele que governa, aquele que lidera. É isso que o texto está dizendo. Paulo complementa as suas declarações, não se restringem à família. Ele lembra que a igreja é o corpo de Cristo, que é o seu corpo. Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Cristo dá-se pela igreja, Cristo sacrifica-se pela igreja, Cristo salva a igreja. É muito importante, irmãos e irmãs, nós lembrarmos que a sujeição da esposa para com o marido é idêntica, é modelada pela sujeição que a igreja tem por Cristo. Irmãos, eu conheço igrejas não sujeitas a Cristo, e o desastre nessas igrejas não é pequeno. Igrejas que não ligam muito para a palavra de Cristo, que fazem sua vontade, que abraçam conceitos do mundo, da nossa sociedade, valores do nosso tempo. Tem igrejas evangélicas aprovando o casamento homossexual. Não me diga que isso é uma igreja sujeita a Cristo. Tem igrejas que abraçam, escondem todo tipo de pecado e chamam isso de amor. Não me diga que isso é uma igreja sujeita a Cristo. Normalmente, quando uma igreja não é sujeita a Cristo, o que acontece dentro dela é algo horrível. A mesma coisa é verdadeiro dentro de uma família em que uma esposa não é sujeita a seu marido. Querida irmã, eu queria muito estimular você, fortalecer você, dizendo que o propósito divino é bom. Ter alguém que lidera e cooperar com a liderança é algo bom, é algo próprio das relações humanas. Cristo, quando se fez homem, ele mesmo era sujeito à autoridade do Pai, dos seus pais terrenos. Depois ele tem o seu ministério, ele é sujeito ao Pai. Está registrado, o Pai é maior do que eu, no sentido de que quando Cristo é encarnado, ele estava sob a autoridade do Pai. Estar sob a autoridade de alguém não é algo mau. Não venhamos aceitar esse conceito de que alguém que manda em mim, que isso não existe, que isso é algo ruim. Não é algo ruim, pelo contrário, é bom. É bom ter pais que têm autoridade sobre os seus filhos. É bom ter patrões que exercem autoridade sobre os seus funcionários. Coloque 10, 15 funcionários, deixem eles sem nenhuma autoridade para ver a bagunça naquele ambiente. O ambiente não é produtivo. O ambiente se transforma numa anarquia. É necessário que nas relações humanas aconteça, existam aqueles que exercem autoridade, aqueles que cooperam com a autoridade. E eu preciso lhe dizer que a parte mais difícil não é cooperar com a autoridade. A parte mais difícil é exercer a autoridade. Vários de vocês aqui, eu já ouvi várias histórias, e foram funcionários durante um bom tempo. Daí passaram a ser o encarregado no setor, mesmo depois de anos. Aconteceu um problema no setor, eles mandaram os funcionários embora. Encarregado. Normalmente a maior responsabilidade, a parte mais difícil é sobre os que lideram.
não é cooperar com a autoridade. Então é muito necessário que seja seguida a autoridade do marido, como a igreja deve seguir a autoridade de Cristo. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim as esposas estejam sujeitas a seus maridos. Em terceiro lugar, as esposas devem viver a vida conjugal sujeitas a seus maridos como? Sendo sujeitas ao marido naquilo que elas gostam. Não, em tudo. Olha o que diz o verso 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam naquilo que lhes agrada, naquilo que eles são compreensivos com elas, naquilo que eles fazem segundo o gosto delas, que elas estejam sujeitas a eles nisso. É isso que o texto diz? Não, o texto diz em tudo. Esse em tudo tem um limite. Se o seu marido propõe algo que é contra a palavra de Deus, se o seu marido diz, olha, você a partir de hoje tem que roubar, não, tem uma autoridade maior do que você dizendo que você não pode roubar. Você talvez vai dizer, pastor, qual é o marido que vai dizer isso? Eu não duvido que o pessoal lá de Brasília vive dizendo isso para a mulher, inventando empresa, colocando empresa no nome delas e isso e aquilo. Está muito longe, não, de marido pedindo coisas erradas, colocando coisas erradas diante da sua esposa. Então, nesse momento existe uma autoridade maior. É nesse momento, nesse único momento, que os maridos querem algo que é contra Deus. Não é que é contra você, é que é contra Deus. Aí realmente é o momento de dizer não. Aqui é importante a gente ressaltar que é do propósito divino que as mulheres vivam a vida conjugal seguindo a autoridade, a liderança dos seus maridos. E isso deve acontecer em tudo. Em tudo. Irmãos, tendo, creio eu, explicado o texto com fidelidade, nós precisamos tirar algumas implicações dessa nossa passagem. Em primeiro lugar, sujeitar-se não é algo fácil. Nós somos egoístas demais para dizermos que eu sou voluntariamente sujeito. Por isso que é colocada a expressão por temor a Cristo. Sujeitar-se não é algo fácil, mas é algo preciso, é algo necessário. Por favor, em nome de Jesus, por temor a Cristo, sujeite-se ao seu marido. Por temor a Cristo, siga a liderança dele. Mesmo naqueles dias que é ainda mais difícil, lembre que você está fazendo isso por temor a Cristo. Mesmo naqueles dias que ele não está sendo o líder que ele deveria ser. E nós vamos ver qual o tipo de líder que o homem deve ser próximo domingo, se Deus quiser. Mesmo que ele não esteja sendo esse líder que ele deve ser, mesmo que ele não esteja amando você como deveria amar, o marido cristão, ele é desafiado a amar sua esposa como Cristo amou a igreja. O paralelo vai continuar. Mesmo nesses dias que ele não está sendo o marido exemplar que ele deveria ser, continue sujeitando-se. Essa sujeição não é condicional. Sujeite-se por temor a Cristo. Sujeite-se. Uma segunda implicação é que o seu modelo de sujeição ao seu marido é o modelo que você tem para com o Senhor. Você ousa não sujeitar-se ao Senhor Jesus? Você ousa não obedecer a palavra dele? Você ousa ultrapassar os limites que ele coloca diante de você? Você ousa não agir como serva de Deus? Se você não ousa fazer isso, não ouse ultrapassar a liderança do seu marido sobre você.
como está sujeita ao Senhor, esteja sujeita ao seu marido. Lembre da figura, lembre do modelo. Como a igreja sujeita-se ao Senhor, as esposas devem estar sujeitas a Cristo. Sujeite-se, irmã. É preciso dizer que essa sujeição não é escravidão. É preciso dizer que essa sujeição, maridos, por favor, não pense que a sua esposa é como uma TV, que você tem um controle remoto na mão e você aperta no botão, aumenta o volume, baixa o volume, liga, desliga, ou que sua esposa é como se fosse um cãozinho adestrado que você estrala os dedos e ela faz o que você quer. Por favor, não confunda. Sujeição significa cooperação. Então é muito importante que você, marido, não tenha uma ideia extremada sobre sujeição, e também você, esposa cristã, é muito importante ter aquela ideia bíblica. Você está cooperando, e nos momentos de impasse você cede à direção que Deus está colocando na família de vocês através do seu marido. Você cede por temor a Cristo. Talvez você levante a seguinte hipótese: mas pastor, se eu tiver certeza que eu estou certo e que ele está errado, se eu tiver certo eu não abro nem com trem. Não tem isso que vai acontecer. Deixa eu te colocar uma situação. Pense num ambiente de trabalho. Você tem um encarregado, você já fez certo trabalho, o seu encarregado diz: olha, eu quero que você pegue isso e leve por caminho tal. Talvez você já sabe que por outro caminho é mais rápido, é melhor, é mais seguro. Você vai dar suas razões para o encarregado. Pode ser que ele aceite as suas razões, mas pode ser que no final ele diga: não, é melhor você ir por aqui, por isso, por isso e por isso. Eu espero que ele não seja um sujeito birrento. Ele tenha boas razões quando ele dá a direção. Se ele está fazendo isso, ainda que você saiba que você está certo, você vai fazer o que você entende ser o melhor ou aquilo que o encarregado está dizendo? Todos nós já sabemos a resposta. Você vai fazer o que o encarregado está dizendo, mesmo que você saiba que você está certo. Então eu vou esperar quando ele quebrar a cara para dizer: tá vendo, eu não te disse, bobão, eu não te disse, eu sabia que você ia dar com os burmados. Não é tanto por aí. Sujeite-se desejando que as coisas deem certo. Sujeite-se desejando que você, na sua firmeza, no seu entendimento, que você esteja errado. Se por acaso as coisas derem errado, ore para que Deus deixe claro ao seu marido que ele deveria ter escutado a sua ideia, a sua proposta, a sua contribuição. Senhor, abre os olhos dele, faz com que ele perceba: Deus, eu não estou querendo tirar a liderança dele, eu só quero cooperar com ele. Mas continue seguindo a liderança do seu marido. E uma implicação do texto: siga a liderança dele em tudo, por favor. É assim que a doutrina de Cristo vai ser honrada. Ela vai ser desonrada se o contrário for feito. É assim que mulheres cristãs honrarão a Deus. Ela não faz isso porque ela não é uma pessoa sem ideias, sem propósitos, sem valores. Não, ela tem ideias, ela tem valores, ela tem inteligência, ela tem a sua contribuição, mas ela entende que o seu papel, faz parte do seu papel, cooperar, seguir a liderança do seu marido. Irmãos, quantos lares estão desfigurados porque as esposas não seguem as lideranças ou a liderança do seu marido? Ela foi muito bem treinada lá fora. Talvez ela já foi muito bem treinada no seu próprio lar. Ela via uma mãe que não obedecia ao pai. Ela foi muito bem treinada. Talvez ela viu um pai com liderança fraca, que a última palavra que prevalecia era a da mãe, sempre à vontade dela, ela estando certa ou errada, ela manipulava as coisas até que a palavra dela, a vontade dela, a ideia dela prevalecesse. Você não me ama, você não está fazendo o que eu quero. São os argumentos tão baratos, tão indevidos,
tão impróprios. E a família vai indo por esse caminho. Talvez você, mulher cristã, foi muito bem treinada com as suas colegas de trabalho, elas contando as histórias, elas contando que não fazem nada, que o negócio é meio a meio, que lá em casa ninguém lidera. Talvez você já ouviu tanto isso, e talvez você já viu isso, que você está convencida que essa é a maneira de ser. Eu estou para dizer, como servo de Deus, com as escrituras na mão, que esse tipo de modelo é um modelo mundano, é um modelo contemporâneo, é um modelo que não vem das escrituras, é um modelo que não tem nada a ver com aquilo que Deus nos diz, a sua palavra, e é um modelo que vai desfigurar a sua família e vai contribuir para esse caos no qual nós estamos inseridos. Então é extremamente importante que você, mulher cristã, siga a liderança do seu marido. Mas pastor, o homem lá de casa não tem iniciativa nenhuma, ele não escolhe nem as calças que ele veste. Pelo amor de Deus, ore por esse homem dia e noite. Ore, ele está completamente fora daquilo que Deus quer para ele. Nós vivemos hoje uma crise de liderança masculina. Se tornou bonito que o homem galanteador é o cara que lava a louça para a mulher. Se tornou bonito, aceitável, elogiável, que é o cara que cuida da casa, que cuida das crianças, que faz tudo. Passa não sei quantas horas no serviço, talvez a mulher também, mas às vezes a mulher está em casa. E o cidadão chega e vai cuidar da casa, talvez na mesma proporção que a sua esposa deveria estar fazendo. Estou cansada, 24 horas com esse menino, com essas crianças, com essas tarefas, esses argumentos uma vez após o outro. Muito cuidado, meu querido. Nós vivemos uma profunda crise de liderança masculina. Os homens não dão direção. Em primeiro lugar, não estão próximos de Deus o suficiente para direcionar. Em segundo lugar, não exercem os seus papéis de líderes. Líder não pensa que é só mandar, mas inclui direcionar a sua família segundo a vontade de Deus. É muito importante que você, esposa cristã, entenda a importância de sujeitar-se. Uma última palavra antes de nós encerrarmos. Você já notou que no Novo Testamento, quando os autores bíblicos estão falando das relações marido e mulher, qual é o assunto predominante? Sujeição feminina, liderança masculina. Isso acontece aqui em Efésios, isso acontece em Colossenses 3, isso acontece em 1 Pedro capítulo 3. Os ambientes familiares, eles têm como marca fundamental o exercício dos papéis dos cônjuges segundo a vontade de Deus. Não é à toa que a sociedade está no caos em que está. Os papéis nos lares não são feitos. Os casamentos vivem em pé de guerra. Os divórcios se multiplicam. Muitos continuam, mas continuam aos trancos e aos barrancos. A vida dentro do lar é um campo de batalha. Porque o que Deus diz na sua palavra não está sendo honrado. Quando você, mulher cristã, está sujeitando-se ao seu marido, lembre-se de uma coisa: você está fazendo isso por causa do Senhor. Ele vai te honrar, Ele vai abençoar a sua casa, o seu casamento, a sua família. Porque você faz, não é porque você é boazinha, não é porque você é voluntária, é porque você teme a Cristo e você quer se desvincular desse discurso do mundo e andar segundo as Escrituras, para que o seu lar seja um lar muito abençoado pelo Todo-Poderoso Deus. Eu desejo muito que você, mulher cristã, esteja antenada com as Escrituras, mais do que com esse mundo, mais do que com as ideias
das suas colegas de trabalho, mais do que com talvez aquilo que você viu dentro do seu próprio lar. Eu espero muito que você, por temor a Cristo, pratique o que a palavra do nosso Deus está nos dizendo. É isso que é esperar de uma mulher cristã. Que o nosso Deus abençoe as nossas famílias e que as mulheres vivam a vida conjugal sujeitas a seus maridos. Nosso Deus, queremos render graças ao Senhor pela Tua palavra. Nem sempre, Deus, Tua palavra nos diz o que nós queremos ouvir, mas nos diz o que nós precisamos ouvir. E eu sei, nosso Deus, que a Tua palavra não falha. Eu sei, ó Deus, que a Tua palavra tem o melhor para nós. E quantas vezes, Pai, nos encontramos lutando contra Ti. O Senhor nos diz, vá para o norte, caminhamos para o sul. Vá para o leste, caminhamos para o oeste. E ó Deus, Pai, quantas vezes já quebramos a cara, porque não nos sujeitamos à Tua palavra. Deus, eu Te imploro que neste assunto em específico, Pai, abençoe as servas do Senhor. Dê, ó Deus, para cada uma das minhas irmãs o entendimento, a compreensão, que a sujeição delas aos seus maridos é, em primeiro lugar, uma sujeição a Ti. É amor, em primeiro lugar, por Ti, ó Deus, pela Tua palavra, pelas Tuas determinações para a família. Ó Deus, desde já eu Te suplico, ó Deus, pelos maridos. Ajude-nos, ó Deus, a sermos líderes segundo, ó Deus, a Tua palavra, segundo, ó Deus, os Teus valores. Homens que amam as esposas conforme Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Ó Deus, abençoa, Deus, as famílias do Teu povo. Ó Deus, guarda os casamentos. Que os lares sejam frutíferos, alegres, verdejantes. Ó Deus, que a Tua bondade seja, Pai, continuamente derramada sobre a Tua igreja, sobre os lares, sobre cada um dos cônjuges. Nós, ó Deus, imploramos essas coisas no nome de Jesus, a quem nós muito amamos. Amém.